Meus irmãos, a paz do Senhor. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Nós já tratamos aqui deste assunto, final dos tempos e juízo, mas vão surgindo novas informações que o Senhor permite-nos apossar delas, e eu gostaria que aquele que ama a Santa Palavra de Deus prestasse atenção neste versículo. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Porque o mesmo Isaías nos dá um outro ângulo do mesmo assunto, não é? É o mesmo assunto. Ele diz assim: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Por que lá a expressão, Deus não usou a expressão povo meu, pediu para que as pessoas se escondessem nas rochas, se escondessem nas covas, nas cavernas, nas pedras, da presença espantosa e da glória do Senhor? E aqui, quando se trata do mesmo assunto, ele dá um conselho dizendo: vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Então, nós não temos ouvido falar muito da ira de Deus, tempo da ira? Pois é. Então você vai ter um povo que vai ser alvo desta ira. E será que esse povo não tem casa? Por que aos servos é mandado entrar nos quartos para esconder, e ao não servo, ao ímpio, é mandado esconder no pó, esconder nas rochas? É isso que nós vamos ver. Por quê? Porque está previsto um terremoto para a descida do reino. Então, quando você faz a oração do Pai Nosso, você diz, não é? Venha o teu reino, não é leva-nos para o teu reino. E quando o reino descer, tudo que é artificial, segundo eu tenho entendido, e eu estou dizendo isso porque uma época alguém postou um sonho assim, que no momento em que Jesus voltava, todas as coisas começavam a desfazer. E não é o momento em que Jesus voltava, é o momento em que o reino desce. Né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus nunca foi feita na terra como no céu ainda, porque o reino que veio foi o reino espiritual. Mas com a descida do reino físico, será feita a vontade de Deus na terra como no céu. Apocalipse capítulo 6, verso 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve
um tremor, um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas fugiram do seu lugar, foram removidos do seu lugar. Esse removidos do seu lugar é justamente o período a abrangência desse terremoto. Todos os montes e ilhas, né, foram removidos do seu lugar, ou dos seus lugares. Por quê? Porque esse terremoto ele terá uma abrangência muito grande. Então lá nós vimos que os servos tinham casas para esconder, porque a palavra era: entra nos teus quartos só por um momento até que passe a ira. Mas os ímpios, eles não tinham. E a expressão era: entra nas rochas, não é isso? Nas cavernas. Por quê? Porque Deus faz diferença entre o justo e o injusto. Quando a praga desceu sobre o Egito, as habitações do Egito foram atingidas, mas as habitações dos israelitas, não. Deus fez separação. Então, a palavra diz aqui, ó, corroborando com o texto de abertura, no verso 15 diz assim: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Aqui está o povo que não serve ao Senhor. Então eles vão esconder nas rochas. Por que, não é? Num período de tanta habitação, de tantas casas, eles vão esconder nas rochas e das montanhas? É por causa disso aqui. Porque haverá um terremoto, e esse terremoto de magnitude 10.0, não é? Ele é o total. Ele tem justamente esse objetivo, que é abalar a estrutura humana para que tudo que for artificial seja desfeito, porque não é a nova Terra ainda, mas esta Terra ela vai viver um período milenar chamado ano sabático, não é? Chamado milênio sabático, milênio do descanso. E nesse período o Senhor vai fazer distinção entre as casas, porque as casas dos justos também vão ser demolidas? Vão. Mas elas não vão cair com eles morando lá dentro. Elas não vão cair aqui ainda, porque você viu lá em Isaías 2, verso 10, que o conselho era para que se entrasse nas rochas e escondesse no pó da presença espantosa do Senhor. Ou seja, esses não tinham aonde esconder. Mas você viu também em Isaías 26, 20, que a igreja tinha onde se esconder, não é? Havia um povo que era para entrar no quarto e se esconder só um pouco, até que passasse, só por um momento, até que passasse a ira. Pois é. Aí você viu aqui agora que houve um terremoto e que os montes e ilhas fugiram do seu lugar, corroborando com esse pensamento, não é? De que tudo vai ser desfeito, para que uma nova ordem de coisas elas existam no milênio. Tem pessoas que dizem assim: mas a terra não vai ser queimada, como disse 1 Pedro, não é? 3,10, os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo em fogo se desfarão. Sim,
esse queimar da terra vai ser no final, no milênio. Senão não cumpre a palavra do Senhor, não é? É o mesmo que nós vamos ver em Apocalipse 11:15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Ora, por que os reinos do mundo vieram a ser de Deus e do seu Cristo? Porque não eram um reino injusto como você vê, onde você tem injustiça social, onde você tem desigualdade, onde você tem tantas injustiças, não é de Deus. Por isto é que a expressão é usada aqui, os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. Então, quando for tocada a sétima trombeta, que é a última, você tem a ressurreição dos mortos, e junto com a ressurreição, por que a ressurreição é na sétima trombeta e não em outra? Por causa do que nós vamos ver no próprio capítulo 11, verso 18. E iraram-se as nações e veio a tua ira. Está vendo que ainda está na sétima trombeta? É o capítulo de número 11. E o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome. Você lembra que Paulo disse que será na sétima trombeta, ou na última trombeta? Paulo disse assim, eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas seremos transformados ante a última trombeta, porque a trombeta tocará. Então tem pessoas que falam que é na quarta. Você vai lá na quarta e não vê nada na quarta referente à ressurreição dos santos. Mas na última você vê. Jesus disse que seria no último dia, não é? Então, quando você volta no texto aqui de abertura, entra, Isaías 2:10, entra nas rochas e esconde-te no pó da presença do Senhor e da glória da sua majestade. Da presença espantosa do Senhor. Por que o termo espantosa? Presença espantosa. O ímpio não vai conseguir olhar para o Senhor. E nós vimos lá no Apocalipse, né? Os grandes, os pequenos, os que não são servos, escondendo nas cavernas. Quando você pega esse mesmo capítulo de Isaías 2, porém, ao invés do verso 10, você vai para o verso 21, diz assim: e meter-se-á pelas fendas das montanhas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando se levantar para assombrar a terra. Que coisa, né? Então é desejo de Deus, ou seja, foram muito tempo em que ele se calou, que por algum motivo, infelizmente, Satanás teve uma supremacia, como é que se diz? Nem não é supremacia. Ele teve domínio sobre a humanidade com uma cobertura chamada pecado. E Deus, para poder agir, ele teve que se humilhar, se tornar homem, Mas agora não. Agora ele vai se revelar e ele vai espantar, ele vai assombrar, é a expressão usada aqui, para quando ele se levantar para assombrar a terra. É desejo dele que os que não são servos se assombrem, né?
tremam de medo. Quando você volta em Apocalipse, que os reis da terra escondem, aqui no 16 é dito o seguinte, no verso 15 eles estão escondidos aqui na caverna, tá vendo? No verso 16 eles dizem assim, diziam aos montes e rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Então eles preferiam cair dos rochedos sobre eles do que essa presença espantosa e assombrosa. Veja você aonde esse estudo está chegando, né? Eu fico maravilhado com as coisas dessas, irmãos. Eu não sei se eu não consigo transmitir bem, não é? As pessoas às vezes não conseguem entender a profundidade de um estudo desse, ou às vezes o pregador não consegue passar a profundidade, mas a coisa é muito profunda. Aí eu evidencio novamente o versículo em que o Senhor trata com o povo dele, né? Enquanto ele está assombrando e fazendo isso aí com o mundo. Capítulo 26, verso 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. É diferente ou não é? Para o mundo e para a igreja. Nesse inteirinho você tem Mateus 13, 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e comete iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Lembrando que o reino do Senhor agora é aqui, não é? Venha a nós o teu reino, pois é. Desceu o reino, não é? Conforme nós vimos em Apocalipse 11, 15. Os reinos do mundo vieram a ser de Deus e do seu Cristo. Então, lá no céu não entrou ninguém que precisa ser lançado no inferno, não. É quando o Senhor começa o reino dele aqui, é que ele vai lançar os ímpios na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é? É uma mensagem que não tem encontrado ouvidos para ouvir. Muito poucos têm dado crédito, não é? Mas é a palavra do Senhor, é aquilo que está na palavra, sem se aluir nem para a esquerda nem para a direita. E é o cumprimento também de Mateus 19, verso 19, verso 28. No 27, Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? No 28, Jesus diz assim, e Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Ora, você acha que vai ter gente julgando as 12 tribos lá no céu? Não. É aqui, porque a expressão quando na regeneração, lá no céu não tem que regenerar nada. Ah, isso aí é a regeneração do homem, do justo, Não, meu querido. Não é. E está dentro do texto que vamos ler agora. Atos 3, verso 20. E envie ele, o Pai é que vai enviar, não é? A Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha. Até quando? Até os tempos da restauração de tudo.
dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então Jesus vai restaurar, é por isso que ele vai causar o caos total desse reino com um terremoto 10.0, tirando todos os montes de ilhas que serviam de adoração, de referência, de ponto turístico, de tudo deste mundo, para fazer um outro aqui para o milênio. Ainda não é a nova terra e o novo céu, não. Na nova terra não haverá mais lembrança das coisas passadas, mas nesta aqui vai haver. Então a expressão aqui é: e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Então Jesus vai descer, não é para descer, fazer efeito bumerangue, não. Ele vem qual convém que o céu contenha. O que é conter? É segurar, até os tempos da restauração de tudo. Então, no tempo da restauração de tudo, não pense você que ele vem, pega uma igreja e volta para trás, mesmo porque a ressurreição só acontece na 7ª trombeta, já é a última, não é? É na 7ª que acontece a ressurreição e a transformação, e é na 7ª que ele desinstala esse sistema mundano, esse sistema que existe hoje, que não é do Senhor, e reinstala o reino. Essa expressão desinstala e reinstala parece muito de computador, não é? Só que para quem tem poder é dessa forma. Todos queriam que ele pegasse e levasse a igreja para o céu, não é isso? Mas não é isso que a palavra te diz. Quando você lê Daniel, capítulo 7, verso 18, diz assim: mas os santos do Altíssimo receberão o reino. Que reino? O reino que veio. Vem o teu reino, não é isso? E possuirão o reino para todo sempre, de eternidade em eternidade. Aí você, no mesmo capítulo, acha escrito, né? No verso 22, até que veio o ancião de dias e foi dado aos santos do Altíssimo, e chegou, e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Ah, esse reino não é lá no céu, não? Não, não é isso que a palavra diz, não é? Verso 27, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Por que não é lá no céu? Porque diz assim: o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu. É debaixo, não é lá no céu, não. Debaixo de todo o céu. Então, debaixo é a terra. Serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Ah, ele será só de 1000 anos, vai ser eterno? Sim. A terra passa, mas o reino permanece. O reino só muda de sede, não é? Ele deixa de estar na terra que foi reconfigurada para o reino, para estar com Cristo nos novos céus e na nova terra, conforme vimos em Apocalipse capítulo 21, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Agora acabou o milênio, mas o reino continua. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então ela descia do céu, para onde? Para a nova terra.
Como que as pessoas têm essa cultura de dizer que a igreja vai para o céu, não é isso? Ela vai encontrar com Jesus vindo para a instalação do reino. A igreja que está indo para o céu é a igreja que morre, porque ela precisa de um lugar para ficar. Por isso que João 14,3 falou isso. Na casa do meu pai muitas moradas. Mas a igreja que ressuscita, e os que estiverem vivos na descida do reino e na descida do rei, né? Ela vai ficar aqui para o milênio. E depois do milênio, a santa cidade, a gloriosa cidade, desce do céu do meu Deus, como diz aqui a palavra, e ela desce para estar na nova terra, né? E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, porque os homens são da terra, não é isso? Mas o tabernáculo de Deus agora desce, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ficou longo, viu, irmãos? Desculpa. A paz do Senhor.